Atlântida, um dos maiores mistérios submersos da humanidade. Uma lenda que ecoa através dos milênios, sussurrando a promessa de uma civilização avançada, engolida pelas águas em uma única e fatídica noite. Seu nome, carregado de fascínio e intriga, convida-nos a uma jornada profunda, onde os limites entre o mito e a história se confundem, desafiando nossa compreensão do passado e da própria resiliência da civilização. Desde os tempos antigos, a história de Atlântida tem sido um dos enigmas mais persistentes e cativantes da humanidade. Ela não é apenas uma narrativa de uma cidade perdida. É um eco de uma era dourada, de um poder sem precedentes e, finalmente, de uma catástrofe que apagou da face da terra ou, mais precisamente, a submersou sob as ondas. O que torna Atlântida tão especial, tão diferente de outras lendas de cidades desaparecidas, é a riqueza de detalhes com que foi descrita e a profunda ressonância que essa descrição encontrou na imaginação humana ao longo das eras. Não é apenas um conto de fadas, é uma semente plantada na consciência coletiva, que floresceu em inúmeras teorias, buscas e especulações. A ausência de evidências arqueológicas irrefutáveis só alimenta o seu mistério. É essa lacuna, esse espaço entre o que é dito e o que é comprovado, que permite que a lenda continue a respirar, a evoluir e a inspirar. Ela nos força a questionar. Será que civilizações tão avançadas poderiam ter existido e desaparecido sem deixar rastros claros? Será que a história que conhecemos é apenas uma fração da verdade e há segredos ancestrais ainda guardados nas profundezas dos oceanos ou sob as areias do tempo? Essa busca por respostas é o que nos impulsiona. A esperança de desvendar um segredo que pode reescrever nossos livros de história e mudar nossa percepção sobre o potencial e a fragilidade da vida humana. O apelo duradouro do mito de Atlântida transcende gerações e culturas, tecendo-se no tecido da nossa própria identidade. Não se trata apenas de uma história de uma cidade submersa. É um arquétipo universal, um reflexo de nossos medos mais profundos e de nossas esperanças mais elevadas. Atlântida representa a utopia perdida, a civilização em seu auge que, por sua própria soberba ou por forças além de seu controle, encontrou um fim trágico. Essa narrativa ressoa porque ela fala sobre a impermanência, sobre a ascensão e queda dos impérios, sobre a fúria indomável da natureza e sobre a incessante busca humana por conhecimento e progresso. Ela nos lembra que, mesmo em nosso apogeu, somos vulneráveis. A lenda de Atlântida permeia a cultura popular de maneiras que poucas outras histórias conseguem. Ela é o pano de fundo para romances de aventura, filmes épicos, videogames imersivos e inúmeras teorias conspiratórias. Artistas e pensadores de todas as épocas foram seduzidos por sua aura de mistério, usando-a como metáfora para a perfeição inatingível, para o conhecimento oculto ou para a inevitável decadência. O nome Atlântida evoca imediatamente imagens de cidades majestosas sob as ondas, de tecnologias esquecidas e de segredos guardados por milênios. É uma tela em branco sobre a qual a imaginação humana projeta seus maiores sonhos e seus piores pesadelos. Mas o que aconteceria se pudéssemos ir além da mera imaginação? E se, em meio a todas as camadas de mito e fantasia, houvesse um núcleo de verdade histórica esperando para ser descoberto? É exatamente essa a proposta de nossa jornada. Nesta série, não nos contentaremos em recontar
a lenda de Atlântida, como um mero conto antigo. Em vez disso, embarcaremos em uma exploração profunda utilizando as lentes da história, da arqueologia e da ciência moderna para desafiar o mito e buscar as evidências que podem reescrever o que sabemos sobre essa enigmática civilização. Nosso objetivo é navegar por entre os relatos antigos, as teorias mais ousadas e as descobertas científicas mais recentes. Desvendaremos as origens da lenda, mergulharemos nos textos que a descreveram pela primeira vez e examinaremos os locais que, ao longo dos séculos, foram apontados como possíveis candidatos a essa cidade perdida. Com o auxílio de tecnologias de pontima, desde o sonar que mapeia o fundo do oceano até as análises geológicas que revelam catástrofes antigas. Buscaremos entender se Atlântida foi uma invenção filosófica, um eco distorcido de um evento real ou talvez uma verdade ainda à espera de sua plena revelação. Esta série é um convite para olhar para o passado com novos olhos, para questionar o que aceitamos como fato e para explorar as fronteiras do conhecimento humano. É uma aventura intelectual que nos levará por paisagens submersas, ruínas misteriosas e debates acalorados entre historiadores, arqueólogos e cientistas. Prepare-se para uma jornada que vai além das águas profundas, uma exploração da persistência da lenda, da curiosidade humana e da eterna busca por aquilo que se perdeu no tempo. A jornada de Atlântida entre um mito e a realidade apenas começou. Imagine um mundo onde a mais avançada civilização já existiu e sua única prova de vida veio da pena de um dos maiores pensadores da história, Platão. É nas suas obras, os diálogos Timeu e Critias, que a lenda de Atlântida encontra seu berço, suas fundações sólidas que ecoam até os dias de hoje. Platão, o filósofo grego que nos legou tanto sobre ética, política e metafísica, não nos apresenta Atlântida como um conto de fadas ou uma mera invenção. Ele a insere em um contexto de debate filosófico, um relato que, segundo ele, foi transmitido através de gerações, desde o sábio legislador ateniense Solon, que teria ouvido a história de sacerdotes egípcios. É Critias, um dos personagens e parente de Platão, quem narra a grandiosa saga de Atlântida. No Timeu, a cidade é brevemente introduzida como um contraponto à Atenas ideal que Platão descreve, mas é no Critias que os detalhes florescem, pintando um quadro vívido e complexo de uma civilização sem igual. Atlântida é descrita como uma urra continente, situada além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar menos maior que a Líbia e a Ásia Menor. Juntas, sua geografia era extraordinária. Uma planície central vasta, cercada por montanhas majestosas que se estendiam até o mar. A capital da Atlântida era uma maravilha de engenharia e beleza. Construída em torno de uma colina central, a cidade era composta por anéis concêntricos de terra e água, conectados por canais navegáveis. Pontes ligavam esses anéis e um canal principal de 50 estádios de comprimento permitia que navios chegassem do mar aberto até o centro da cidade. As construções eram magníficas, adornadas com um misterioso oricalco, um metal precioso que brilhava com um fogo avermelhado mais valioso que o ouro. Templos suntuosos, palácios grandiosos e docas movimentadas compunham a paisagem urbana, testemunhando a riqueza e o poder de seus habitantes. Os atlantes eram descendentes de Poseidon, o deus do mar, que se apaixonou por uma mortal chamada Clito, e com ela teve 10 filhos. A esses filhos, Poseidon dividiu a ilha, e o mais velho, Atlas, deu nome ao reino,
e a vasta extensão de mar que o circundava. Inicialmente, o povo de Atlântida vivia em harmonia com as leis divinas. Eram virtuosos, justos e sábios, utilizando sua imensa riqueza e poder para o bem. Cultivavam a terra com maestria, possuíam uma frota naval poderosa e um exército formidável, controlando um império que se estendia por várias ilhas e partes do continente. No entanto, a prosperidade e o poder ilimitados começaram a corromper a alma dos atlantes. Com o tempo, a parte humana de sua herança, a ambição e a ganância superou a influência divina. Eles se tornaram arrogantes, belicosos e sedentos por mais poder, buscando subjugar outras nações. A pureza original se desvaneceu, dando lugar à ostentação e à injustiça. Essa degeneração moral é o ponto crucial da narrativa de Platão. O destino trágico de Atlântida serve como um aviso solene. Platão descreve como Zeus, o pai dos deuses, observando a corrupção e a arrogância dos atlantes, convocou um conselho divino. O propósito era punir a civilização por sua impiedade e restaurar o equilíbrio. A história de Critias termina abruptamente, mas a conclusão implícita e mencionada em Timeu é que a Atlântida foi engolida pelo mar em um único dia e noite, em um cataclismo de terremotos e inundações. A cidade, com toda a sua glória e depravação, desapareceu sob as ondas, deixando para trás apenas um vasto e intransitável lodaçal marinho, inacessível aos navegantes. A narrativa de Platão é mais do que um mero conto de uma cidade perdida. É uma parábola filosófica, um espelho para a sociedade ateniense de sua época e para a humanidade em geral. Ele usa a Atlântida para ilustrar os perigos da hibris, a arrogância que desafia os deuses e a importância da virtude e da moderação. A gloriosa Atenas antiga, antes de sua própria corrupção, é apresentada como um contraponto virtuoso à Atlântida decadente, que por sua vez é destruída por sua própria falta de moderação. Assim, a Atlântida de Platão não é apenas um enigma geográfico, mas um profundo ensinamento moral, um aviso sobre a fragilidade da grandeza e a inevitabilidade da queda quando a ética se perde no caminho da ambição desmedida. Mas a questão persiste. Essa história foi puramente uma alegoria filosófica, ou Platão, de alguma forma, se inspirou em eventos reais, em catástrofes que moldaram o cenário geológico de um passado distante? É essa a fronteira que precisamos explorar a seguir. E se a lenda de Atlântida, com sua cidade submersa e seu fim catastrófico, não fosse pura fantasia, mas a memória ancestral de uma fúria geológica que realmente engoliu civilizações? A narrativa de Platão descreve uma civilização avançada, que por sua arrogância foi varrida da existência em um único dia e noite de infortúnio. Essa descrição, tão vívida e dramática, ressoa profundamente com a realidade de eventos geológicos extremos, capazes de remodelar paisagens e redesenhar mapas em questão de horas. Para entender como tal cataclismo poderia ter acontecido, precisamos olhar para as forças implacáveis que moldam nosso próprio planeta. A Terra não é estática, ela é um organismo vivo, com sua crosta dividida em gigantescas peças, as placas tectônicas, que se movem constantemente, colidindo, deslizando e se afastando. É nesse balé lento e poderoso que nascem montanhas, vulcões e, ironicamente, a própria instabilidade que pode levar à destruição. A atividade vulcânica, por exemplo, é uma manifestação direta dessas forças internas. Em regiões onde as placas se encontram ou se separam, o magma do manto terrestre
pode ascender à superfície, formando ilhas vulcânicas ou cadeias de montanhas submarinas. Mas essa mesma força criativa é também incrivelmente destrutiva. Uma erupção vulcânica massiva pode não apenas cobrir vastas áreas com cinzas e lava, mas também desestabilizar a própria terra sob as cidades. O colapso de uma caldeira vulcânica, por exemplo, pode fazer com que ilhas inteiras afundem no oceano, deixando para trás apenas um rastro de devastação e talvez lendas. Os terremotos, frequentemente companheiros da atividade vulcânica, são outra força geológica com potencial devastador. O atrito entre as placas tectônicas acumula uma tensão colossal que, ao ser liberada subitamente, provoca tremores que podem durar segundos, mas cujas consequências se estendem por anos. Cidades inteiras podem ser reduzidas a escombros e o solo sobre o qual foram construídas pode sofrer liquefação, transformando-se em uma lama movediça que engole edifícios e infraestruturas. Mas talvez a ligação mais direta entre a geologia e a lenda de Atlântida esteja nos tsunamis. A palavra tsunami, que significa onda de porto em japonês, descreve uma série de ondas oceânicas gigantescas causadas por grandes deslocamentos de água, geralmente disparados por terremotos submarinos, erupções vulcânicas ou deslizamentos de terra. Ao contrário das ondas superficiais, um tsunami é uma coluna de água que se propaga por todo o oceano, viajando a velocidades de um avião a jato em águas profundas. Quando se aproxima da costa, a velocidade diminui, mas a altura da onda aumenta dramaticamente, transformando-se em uma parede de água capaz de varrer tudo em seu caminho. Histórias de tsunamis devastadores são encontradas em registros históricos e arqueológicos em todo o mundo. A erupção do vulcão Santorini Terra na Idade do Bronze, que veremos em detalhes mais adiante, gerou um tsunami que se estima ter atingido dezenas de metros de altura, varrendo as costas do Mediterrâneo e contribuindo para o colapso da civilização minoica. O impacto em cidades costeiras seria inimaginável. Edifícios arrastados, campos férteis salinizados e uma perda incalculável de vidas e patrimônio. A imagem de uma cidade próspera engolida pelo mar em um único dia e noite ganha uma clareza aterrorizante quando vista através da lente de um tsunami colossal. A possibilidade de que a lenda de Atlântida seja uma memória coletiva de uma catástrofe real é uma ideia poderosa. Não é difícil imaginar que civilizações antigas que viviam em estreita conexão com a natureza e sem a compreensão científica moderna interpretassem tais eventos como a ira dos deuses ou o castigo por suas transgressões. Essas experiências traumáticas seriam transmitidas oralmente de geração em geração, ganhando novos detalhes e um brilho mítico com o passar do tempo, até se tornarem as histórias que conhecemos hoje. Muitas culturas ao redor do globo possuem mitos de grandes inundações ou destruições que se assemelham à narrativa de Atlântida. Desde o dilúvio universal, na tradição judaico-cristo, até as lendas aborígenes australianas sobre o mar invadindo a Terra. A presença de tais narrativas sugere uma base comum em eventos naturais catastróficos que afetaram a humanidade em tempos imemoriais. A lenda de Atlântida, então, pode ser um eco, um sussurro persistente através dos milênios, de um tempo em que as forças geológicas demonstraram seu poder supremo sobre a civilização humana. Com essa compreensão do cenário geológico, a busca por Atlântida
deixa de ser apenas uma caçada por um mito e se transforma em uma investigação sobre as pegadas que esses eventos cataclísmicos teriam deixado. E é para essas pegadas que nos voltamos agora, explorando as ferramentas e os desafios da arqueologia subaquática, a disciplina que ousa mergulhar nas profundezas para desvendar os segredos de mundos perdidos. Procurar uma cidade perdida sob milhares de metros de água escura e gelada não é ficção científica, é a realidade desafiadora da arqueologia subaquática. Durante séculos, a vastidão azul dos nossos oceanos guardou segredos inimagináveis, desde frotas perdidas a civilizações inteiras. A busca por Atlântida, em particular, impulsionou o desenvolvimento de tecnologias que nos permitem vislumbrar o que jaz nas profundezas. A arqueologia subaquática é a disciplina que nos dá os olhos e as mãos para tocar esse passado submerso, enfrentando um ambiente tão inóspito quanto fascinante. Para desvendar os mistérios do fundo do mar, os arqueólogos contam com um arsenal tecnológico impressionante. O sonar é talvez a ferramenta mais fundamental. Ele funciona emitindo pulsos de som e ouvindo os ecos que retornam. A partir da análise desses ecos, é possível criar mapas detalhados do leito oceânico, revelando anomalias que podem indicar a presença de estruturas artificiais como muros, edifícios ou até mesmo cidades inteiras. Existem diferentes tipos de sonar. O sonar de varredura lateral, SID-Scan sonar, é excelente para cobrir grandes áreas rapidamente, criando imagens quase fotográficas do fundo do mar, ideais para identificar formas incomuns. Já o sonar multiphase, multi-beam sonar, é mais preciso, mapeando a topografia do leito oceânico com uma riqueza de detalhes tridimensional, essencial para entender a forma e o tamanho de potenciais descobertas. A interpretação desses dados é uma arte e uma ciência, exigindo olhos treinados para distinguir formações naturais de vestígios humanos, uma vez que o sonar identifica uma área de interesse. Entra em cena a próxima geração de exploradores, os veículos operados remotamente, ou ROVs. Essas máquinas subaquáticas, controladas por cabos de uma embarcação na superfície, são equipadas com câmeras de alta definição, luzes potentes e até mesmo braços manipuladores. Os ROVs podem mergulhar a profundidades que seriam fatais para humanos, resistindo a pressões esmagadoras e permanecendo submersos por longos períodos. Eles nos permitem ter uma visão em tempo real do que está lá embaixo, coletar amostras, fotografar e até realizar pequenas escavações. Tudo isso sem colocar vidas em risco. A imagem de um RUV iluminando ruínas antigas no abismo é um testemunho do nosso avanço tecnológico. Para missões que exigem a presença humana, seja para observação direta, coleta mais complexa ou para a emoção da descoberta em primeira mão, os submarinos tripulados são a escolha. Essas sofisticadas embarcações blindadas protegem seus ocupantes da pressão esmagadora, permitindo que cientistas e exploradores observem e interajam com o ambiente subaquático, embora mais caros e com limites de profundidade para a presença humana. A capacidade de um olho humano treinado discernir nuances e fazer julgamentos em tempo real ainda é insubstituível em muitas situações. Submarinos como o famoso Alvin ou os mais recentes submersíveis de pesquisa têm sido cruciais em muitas das mais importantes descobertas oceânicas. Além desses, magnetômetros subaquáticos podem detectar variações
no campo magnético causadas por objetos metálicos enterrados, e os perfiladores de subfundo usam ondas sonoras de baixa frequência para penetrar o sedimento e revelar estruturas enterradas sob o leito marinho. Apesar de todo esse avanço tecnológico, a busca por cidades submersas e especialmente por Atlântida é um desafio colossal, ditado pelas duras realidades do ambiente oceânico. A pressão é o inimigo número 1. Para cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em uma atmosfera, o equivalente a ter um carro pequeno esmagando cada centímetro quadrado do seu corpo. A 1000 metros, a pressão é tão intensa que esmagaria um ser humano instantaneamente, exigindo que os equipamentos sejam construídos com materiais ultra-resistentes e designs complexos. A visibilidade é o outro obstáculo, longe da superfície. A luz solar não penetra, mergulhando o fundo do oceano em escuridão perpétua. As luzes dos rovers e submarinos iluminam apenas uma pequena bolha ao seu redor, tornando a exploração como procurar uma agulha num palheiro, mas no escuro. Além disso, a presença de sedimentos em suspensão ou a turbidez da água podem reduzir a visibilidade a quase zero. As correntezas oceânicas representam um desafio constante. Elas podem desviar rovers e submarinos, dificultando a navegação precisa e a manutenção da posição sobre um local de interesse. Correntes fortes também podem mover sedimentos, cobrindo ou descobrindo sítios arqueológicos ao longo do tempo. E, claro, o custo. A pesquisa subaquática é astronomicamente cara. A construção e manutenção de navios de pesquisa, rovers de alta tecnologia, submarinos tripulados e equipes especializadas exigem investimentos maciços. Cada hora de operação no mar custa milhares de dólares, o que limita o tempo de pesquisa e a extensão das áreas que podem ser exploradas. A logística de operar em locais remotos, com condições climáticas imprevisíveis, adiciona ainda mais complexidade e despesas. Apesar de todos esses desafios, a arqueologia subaquática já nos presenteou com descobertas extraordinárias que provam que cidades perdidas sob as ondas não são apenas mitos. Essas descobertas reais alimentam a esperança e a inspiração na busca por Atlântida. Um dos exemplos mais dramáticos é Port Royal, na Jamaica. Em 1692, esta cidade portuária, vibrante e notória, conhecida como o Ninho de Piratas, foi engolida por um terremoto e um tsunami devastador. Em questão de minutos, 2/3 da cidade afundaram no porto, preservando um instantâneo notável da vida do século XVII sob as águas. As escavações revelaram edifícios, utensílios domésticos, moedas e até alimentos em potes, oferecendo uma janela única para um passado congelado no tempo. Um destino não muito diferente do que Platão descreveu para Atlântida no Mediterrâneo. As ruínas submersas da antiga Alexandria, no Egito, revelaram palácios reais, templos e estátuas colossais que outrora adornavam a capital ptolomaica, antes de serem tragadas por terremotos e tsunamis ao longo dos séculos. Arqueólogos como Frank Godio têm trazido à luz artefatos espetaculares, confirmando a existência de uma grande cidade costeira que sucumbiu ao mar. Mais antigo ainda é Pavlopetri, na Grécia, considerada uma das cidades submersas mais antigas do mundo, descoberta em 1967. Esta cidade da Idade do Bronze, com mais de 5.000 anos, está notavelmente bem preservada sob as águas costeiras. Muros, ruas
casas e até mesmo túmulos foram mapeados, mostrando um assentamento complexo e planejado que foi submerso por um aumento gradual do nível do mar. A sua existência prova que civilizações antigas, com infraestrutura avançada, podiam de fato ser engolidas pelas águas. Embora não sejam cidades inteiras, inúmeros naufrágios históricos, desde galés romanas até navios de guerra da Segunda Guerra Mundial, demonstraram a capacidade de localizar e estudar estruturas complexas e artefatos em ambientes subaquáticos. Esses sítios fornecem um treinamento inestimável e um campo de testes para as tecnologias e metodologias usadas na busca por assentamentos maiores. Essas descobertas reais de cidades e estruturas que de fato foram perdidas sob as ondas não apenas inspiram, mas também fornecem um modelo e um manual de operação para a busca por Atlântida. Elas nos mostram que a ideia de uma civilização avançada sucumbindo ao mar não é pura fantasia, mas uma possibilidade geológica e histórica. Com cada avanço na tecnologia de exploração subaquática e cada nova descoberta, a esperança de desvendar o maior mistério do oceano se renova, levando-nos a considerar locais específicos que, por suas características, se tornaram os principais candidatos a serem a lendária Atlântida. No coração do Egeu, uma civilização gloriosa foi varrida do mapa em um piscar de olhos por uma catástrofe natural. A ilha de Thera, seria ela a verdadeira Atlântida? Por décadas, a ilha de Thera, hoje conhecida como Santorini, tem sido a principal candidata na busca pela inspiração real por trás da lenda de Atlântida. Para entender por quê, precisamos recuar no tempo, até a Idade do Bronze, e mergulhar na história de uma das mais fascinantes civilizações da antiguidade, a civilização minoica. Os minoicos floresceram na ilha de Creta e ilhas adjacentes, incluindo Thera, entre 2700 e 1450 a.C. Eles eram mestres construtores, artistas talentosos e, acima de tudo, navegadores e comerciantes exímios. Sua riqueza não vinha de conquistas militares, mas sim de uma vasta rede comercial que se estendia por todo o Mediterrâneo, levando seus produtos e sua cultura até o Egito, o Levante e a Sicília. Suas cidades eram sofisticadas, com palácios ornamentados, sistemas de saneamento avançados e uma arte vibrante que incluía afrescos coloridos retratando golfinhos, touros e cenas da vida cotidiana. As cidades minoicas, como Knossos em Creta e Acrotiri inteira, eram centros de inovação e beleza, demonstrando uma sociedade pacífica e próspera, muito distante das belicosas culturas que viriam a dominar o Mediterrâneo. Acrotiri, especificamente, era uma joia minoica inteira. Escavações arqueológicas revelaram uma cidade notavelmente bem preservada, com edifícios de vários andares, ruas pavimentadas, sistemas de drenagem e banheiros que antecedem os romanos em mais de 1000 anos. Os afrescos encontrados em Acrotiri são de tirar o fôlego, com detalhes que revelam uma sociedade avançada, com rituais complexos, celebrações e uma conexão profunda com o mar. A ausência de muralhas defensivas sugere uma era de paz e segurança, talvez protegida por sua formidável frota naval. Mas essa era dourada teve um fim abrupto e cataclísmico. Por volta de 1600 a.C., Thera, que era então uma ilha circular dominada por um vulcão, entrou em erupção. Não foi uma erupção comum, mas uma das maiores explosões vulcânicas da história recente da Terra, conhecida como a erupção minoica. A força da explosão
foi estimada em centenas de vezes a da bomba atômica de Hiroshima. A erupção não apenas devastou a ilha, mas alterou drasticamente sua geografia, transformando-a de uma massa de terra quase circular em um crescente de ilhas que conhecemos hoje como Santorini, com uma vasta caldeira submersa no centro. A erupção começou com uma série de terremotos, que provavelmente alertaram os habitantes de Akrotiri, dando-lhes tempo para evacuar. É notável que, ao contrário de Pompeia, praticamente nenhum esqueleto humano foi encontrado sob as cinzas de Akrotiri, sugerindo uma evacuação bem-sucedida antes da fase mais violenta da erupção. No entanto, a destruição foi total. Uma camada de cinzas e pedra-pomes de dezenas de metros de espessura cobriu a cidade, preservando-a sob um manto protetor por milênios, como uma cápsula do tempo. O impacto da erupção não se limitou à Terra. A colossal explosão gerou tsunamis massivos que varreram as costas do mar Egeu, atingindo Creta com ondas que poderiam ter chegado a dezenas de metros de altura, devastando cidades costeiras e a frota minoica. Além disso, a nuvem de cinzas viajou por milhares de quilômetros, afetando o clima global e as colheitas em regiões distantes. A civilização minoica, já em declínio, nunca se recuperou totalmente do golpe, e sua supremacia no Egeu foi, eventualmente, substituída pelos micênicos. Agora, vamos traçar os paralelos, muitas vezes surpreendentes, entre a história de Tera e a descrição de Atlântida feita por Platão. Primeiro, a forma da ilha. Platão descreve Atlântida como uma ilha com anéis concêntricos de terra e água. Embora Tera, antes da erupção, fosse uma ilha vulcânica circular, a caldeira criada pela explosão, com suas ilhas remanescentes dispostas em um semicírculo ao redor de uma lagoa central, pode ter sido interpretada ou adaptada por Platão ou seus predecessores como os anéis concêntricos. A paisagem de Santorini, com suas falésias coloridas, formadas por camadas de rocha vulcânica, também se alinha com a descrição de Platão de pedras pretas, brancas e vermelhas usadas na construção de Atlântida. Em segundo lugar, a catástrofe. A erupção de Tera foi uma catástrofe natural de proporções épicas, envolvendo terremotos e tsunamis, que levou à submersão de grande parte da ilha. Isso se alinha perfeitamente com a narrativa de Platão sobre Atlântida sendo engolida pelo mar em um único dia e noite de infortúnio, devido a terremotos e inundações. A ideia de uma civilização avançada desaparecendo sob as ondas é um eco direto do destino de Tera. Terceiro, a prosperidade e sofisticação. A civilização minoica, conforme revelado em Akrotiri, era notavelmente avançada para sua época. Suas cidades eram planejadas, suas casas tinham confortos que só seriam vistos novamente milênios depois, e sua arte e cultura eram ricas. Essa descrição de uma sociedade próspera e tecnologicamente avançada se encaixa bem com a imagem de Atlântida, como a utopia de engenharia e organização social. Quarto, a localização. Embora Platão situe Atlântida além dos pilares de Hércules, o Estreito de Gibraltar, o que a colocaria no Oceano Atlântico, muitos estudiosos argumentam que Platão pode ter usado uma licença poética, ou que a localização foi distorcida ao longo das gerações. A história de Atlântida, segundo Platão, foi transmitida ao seu ancestral Solon por sacerdotes egípcios. É plausível que ao longo de séculos de transmissão oral, detalhes como a localização geográfica tenham sido alterados ou reinterpretados. A proximidade de Tera com a Grécia, a fonte original
da lenda, torna menos a uma candidata mais provável para uma inspiração tangível. Apesar das impressionantes semelhanças, é crucial lembrar que Tera não é uma correspondência exata para a Atlântida de Platão. A principal diferença reside na linha do tempo. Platão afirma que Atlântida existiu 9.000 anos antes de Solon, o que a situaria por volta de 9.600 a.C., uma era muito anterior à civilização minoica. No entanto, alguns pesquisadores sugerem que o número 9.000 pode ter sido um erro de tradução dos hieróglifos egípcios, onde um zero a mais poderia ter sido adicionado, transformando 900 anos em 9.000. Se a data fosse 900 anos antes de Solon, isso a colocaria por volta de 1500 antes de Cristo, perfeitamente alinhada com a erupção de Tera. A teoria de Tera como Atlântida de Platão é, sem dúvida, a mais academicamente aceita e a que apresenta o maior número de paralelos verificáveis, com achados arqueológicos e geológicos. Ela oferece uma explicação plausível para a origem de uma lenda tão poderosa, baseada em um evento real e devastador. A memória de uma civilização próspera, varrida do mapa em um cataclismo furioso, pode ter sido o grão de verdade que se transformou na complexa tapeçaria do mito de Atlântida. Mas a busca por Atlântida não se limita ao Egeu, nos cantos mais inesperados do mundo. Outras formações intrigantes esperam para serem exploradas, desafiando nossa compreensão do que é possível e do que o mito pode realmente esconder. E se a Atlântida não estivesse submersa, mas se escondesse à vista de todos, no coração de um dos desertos mais inóspitos do planeta, por séculos, a busca pela lendária cidade perdida concentrou-se sob as ondas nos abismos oceânicos, em ilhas vulcânicas como Tera. Mas uma teoria que desafia radicalmente essa premissa aponta para um local surpreendente, a vasta e árida extensão do deserto do Saara. Lá, uma formação geológica colossal e enigmática tem levado alguns a questionar tudo o que sabemos sobre a verdadeira Atlântida. Esta maravilha natural é conhecida como a estrutura de Richat, ou, de forma mais poética e descritiva, o Olho do Saara, localizado na Mauritânia. Esta formação circular impressionante, com aproximadamente 45 a 50 quilômetros de diâmetro, é tão vasta que só pode ser plenamente apreciada do espaço. Sua aparência é de uma série de anéis concêntricos, quase perfeitamente circulares, esculpidos na paisagem desértica. Por muito tempo, cientistas debateram sua origem, com algumas hipóteses sugerindo o impacto de asteroide, mas o consenso moderno a descreve como uma cúpula geológica profundamente erodida. Milhões de anos de vento e água esculpiram as camadas de rocha, revelando os anéis que hoje vemos, cada um representando uma camada diferente de rocha com variada resistência à erosão. É uma obra-prima da geologia, um testemunho da força lenta e implacável da natureza. Mas o que leva alguns investigadores e entusiastas da Atlântida a traçar um paralelo entre esta formação geológica e a cidade descrita por Platão? Os argumentos são diversos e, para os seus defensores, surpreendentemente convincentes. Comecemos pela localização. Platão descreve a Atlântida como estando além das colunas de Hércules, que tradicionalmente são identificadas com o Estreito de Gibraltar. A estrutura de Richat encontra-se a oeste de Gibraltar, na costa noroeste da África, uma localização que, para alguns, se encaixa na descrição geográfica geral. A Mauritânia, onde Richat está situada,
faz parte da África do Norte, e a proximidade com o Atlântico é um ponto que os defensores da teoria de Richat como Atlântida destacam. A característica mais marcante da estrutura de Richat, seus anéis concêntricos, é o ponto de maior convergência com a descrição de Platão. O filósofo grego detalhou Atlântida como uma cidade construída em torno de uma série de anéis alternados de terra e água, conectados por canais. A estrutura de Richat, embora seja uma formação rochosa, exibe exatamente essa disposição de anéis, que, se preenchidos com água, ou se tivessem sido no passado, corresponderiam visualmente à planta da cidade Atlante. A simetria e a disposição circular são inegáveis, e é fácil para a imaginação preencher os vales erodidos entre os anéis, com a água dos canais descritos por Platão. Além disso, a descrição de Platão da capital de Atlântida sugere uma escala monumental. Ele fala em uma ilha central e anéis de terra e água que se estendem por cerca de 127 estádios de diâmetro. Converter medidas antigas é sempre um desafio, mas 127 estádios equivaleriam a algo entre 20 e 25 quilômetros. A estrutura de Richat, com seus 40 e poucos quilômetros de diâmetro, é maior do que essa medida, mas está na mesma ordem de grandeza. E a ilha central da Atlântida, em si, poderia ter sido menor, com o restante da estrutura se estendendo. Para fora, a escala é impressionante e compatível com a grandiosidade atribuída à Atlântida. Outro ponto que os defensores da teoria de Richat levantam é a presença de montanhas ao norte da cidade de Atlântida. Conforme Platão, a norte da estrutura de Richat, embora a paisagem seja desértica, encontram-se as extensões ocidentais da Cordilheira do Atlas, que se estende por Marrocos, Argélia e Tunísia. Para alguns, essa correspondência geográfica, mesmo que não seja uma cadeia montanhosa imediatamente adjacente, reforça a plausibilidade da teoria. O desafio mais óbvio para a teoria de Richat como Atlântida é a ausência de água. Como uma civilização marítima, descrita por Platão como uma potência naval, poderia ter prosperado em um deserto? A resposta reside em uma compreensão da história climática do Saara. Saara nem sempre foi o deserto árido que conhecemos hoje. Houve períodos conhecidos como Saara Verde ou período úmido africano, quando a região era pontilhada por rios, lagos e vegetação exuberante. O último desses períodos terminou há cerca de 6.000 anos, coincidindo aproximadamente com a cronologia de Platão para a destruição de Atlântida, que ele situa cerca de 9.000 anos antes de seu próprio tempo. Se Atlântida existiu durante um desses períodos úmidos, a presença de água não seria um impedimento. Proponentes sugerem que os anéis da estrutura de Richat poderiam ter sido preenchidos com água, formando os canais e ilhas descritos, e que o olho interno era a ilha central. O colapso da civilização, talvez, teria coincidido com a mudança climática que transformou a região em deserto. No entanto, como toda teoria que desafia o status quo, a identificação da estrutura de Richat com Atlântida enfrenta desafios significativos e contra-argumentos robustos. O mais contundente deles é o consenso científico sobre sua origem. Geólogos e geomorfologistas concordam que Richat é uma estrutura geológica natural, produto de um processo de erosão diferencial em uma cúpula anticlínica. Não há evidências de que seja uma formação criada ou modificada por mãos humanas em qualquer escala que se assemelhe a uma cidade. Embora a simetria seja notável,
ela é atribuída a processos geológicos naturais, não a um planejamento urbano. A ausência de evidências arqueológicas é outro obstáculo monumental. Apesar de sua visibilidade e acessibilidade em comparação com cidades submersas, não foram encontradas ruínas, artefatos ou quaisquer sinais de uma civilização avançada dentro ou ao redor da estrutura de Richat que se assemelhe à descrição de Platão. Não há vestígios de portos, edifícios complexos ou a infraestrutura que uma grande potência naval e agrícola exigiria. A escala e a complexidade de Atlântida, tal como descrita por Platão, exigiriam uma pegada arqueológica massiva, e até agora nada disso foi descoberto em Richat. Além disso, embora o Saara tenha sido mais úmido no passado, a ideia de que a estrutura de Richat abrigava um sistema de canais navegáveis e uma ilha central com um palácio real, como descrito por Platão, carece de qualquer evidência hidrológica ou geológica direta. Os anéis são formações rochosas, não bacias de água. Seria necessário um nível de engenharia e modificação da paisagem que não deixou qualquer traço. Finalmente, há a questão da interpretação do próprio Platão. Muitos estudiosos veem a história de Atlântida como uma alegoria filosófica, não como um relato histórico literal. Nesse contexto, a busca por uma localização física específica pode ser um exercício fútil. A beleza da estrutura de Richat e sua semelhança com a descrição platônica pode ser simplesmente uma coincidência fortuita, um exemplo de pareidolia geológica, onde a mente humana encontra padrões familiares em formas aleatórias. Apesar dos desafios e da falta de aceitação pela corrente principal da arqueologia e geologia, a teoria da estrutura de Richat como Atlântida permanece um fascinante exercício de especulação. Ela nos lembra que a busca por Atlântida é um campo onde a imaginação e a ciência muitas vezes se cruzam e onde novas perspectivas podem surgir dos lugares mais inesperados. Ela nos convida a olhar para o mundo com olhos frescos, mesmo para as paisagens mais familiares. Mas se a Atlântida não está no deserto, talvez esteja em outro lugar ainda mais misterioso, escondida sob as águas do Atlântico, onde formações enigmáticas continuam a confundir cientistas e a alimentar. A lenda. Sob as águas turquesas do Atlântico repousam segredos que desafiam nossa compreensão, formações que parecem tiradas de um sonho ou de um pesadelo geológico. Há quem diga que são vestígios de uma civilização perdida, enquanto a ciência insiste que são apenas as caprichosas obras da natureza. Entre os mistérios submersos mais discutidos, a Bimini Road se destaca. Localizada nas águas rasas das Ilhas Bimini, nas Bahamas, esta formação rochosa é uma sequência notável de blocos de calcário que se estende por aproximadamente 800 metros. À primeira vista, parece uma estrada pavimentada, ou talvez os alicerces de um porto antigo, com blocos que parecem ter sido cortados e dispostos metodicamente. Descoberta em 1968, a Bimini Road rapidamente capturou a imaginação popular, especialmente porque se alinhava com algumas das profecias do famoso psíquico Edgar Cayce, que havia previsto a redescoberta de Atlântida ou de seus vestígios na região de Bimini. Por volta daquele período, os defensores da teoria de que a Bimini Road é uma estrutura artificial apontam para a aparente regularidade dos blocos, sua orientação linear e o que eles percebem como
cantos e arestas que seriam difíceis de explicar apenas por processos naturais. Eles sugerem que esses blocos poderiam ter sido parte de um muro, uma doca ou até mesmo uma estrada cerimonial construída por uma civilização avançada que existia antes do último período glacial, quando os níveis do mar eram significativamente mais baixos. A profundidade em que a Bimini Road se encontra, cerca de 6 metros, é consistente com uma área costeira que teria sido exposta há milhares de anos, antes da elevação das águas. Mergulhadores e entusiastas exploraram o local extensivamente, com alguns relatando a descoberta de blocos com cortes que parecem ter sido feitos por ferramentas, e até mesmo a presença de outras estruturas menores nas proximidades que reforçariam a ideia de um complexo maior. No entanto, a comunidade científica, em sua maioria, adota uma postura mais cética. Geólogos marinhos e arqueólogos subaquáticos que estudaram a Bimini Road argumentam que a formação é um exemplo clássico de uma rocha sedimentar que se forma na zona de maré alta quando a areia, conchas e corais se cimentam com carbonato de cálcio. As rachaduras e a fragmentação que dão aos blocos sua aparência pavimentada são explicadas por processos naturais de erosão e fraturamento, as forças da água e do vento, juntamente com a dissolução e recristalização do carbonato de cálcio, podem criar padrões lineares e angulares que, para o olho não treinado, podem se assemelhar a construções humanas. A regularidade observada pode ser uma ilusão de ótica ou o resultado de fraturas naturais em um leito rochoso uniforme. Não há evidências de argamassa, ferramentas ou outros artefatos que normalmente acompanhariam uma construção humana. A ausência de qualquer outra estrutura complexa em águas mais profundas ou adjacentes também enfraquece a hipótese de uma cidade submersa. Enquanto a Bimini Road continua a ser um ponto de debate na superfície do oceano, a algumas centenas de quilômetros dali, nas profundezas inatingíveis do Estreito da Flórida, entre Cuba e a Península de Yucatán, outra anomalia despertou a curiosidade. Em 2001, uma equipe de oceanógrafos, liderada por Paulina Zelitsky e seu marido Paul Winswag, realizava uma pesquisa de mapeamento de sonar para uma empresa canadense que procurava naufrágios espanhóis. O que eles encontraram, no entanto, foi algo muito mais intrigante a cerca de 700 metros de profundidade. O sonar detectou uma série de formas geométricas notavelmente simétricas e organizadas. As imagens de sonar de alta resolução revelaram o que pareciam ser ruas, edifícios e até mesmo pirâmides, dispostas em um padrão que sugeria uma cidade bem planejada. A equipe descreveu as estruturas como monolitos gigantes, estruturas piramidais e blocos lisos e polidos que eram muito maiores do que as pirâmides de Gizé. A profundidade em que essas estruturas foram detectadas é um fator crucial. A 700 metros, a pressão é esmagadora e a luz solar não penetra. Se fossem de fato construções humanas, teriam sido submersas por uma elevação do nível do mar de centenas de metros, o que as dataria de dezenas de milhares de anos, ou até mais, empurrando a linha do tempo para muito antes do que se aceita, como o surgimento de civilizações complexas. Os defensores da teoria da cidade submersa de Cuba sugerem que as formas geométricas e a aparente organização indicam uma origem artificial. Eles argumentam que a tecnologia de sonar
é precisa o suficiente para distinguir entre formações rochosas, naturais e estruturas construídas. Para eles, a descoberta poderia ser a prova de uma civilização pré-diluviana altamente avançada, talvez até mesmo Atlântida, que foi engolida pelo oceano em um evento cataclísmico. A profundidade extrema, embora um desafio para a exploração, também é vista como um indicativo de sua antiguidade e da magnitude do desastre que a teria submerso. Contrariamente, a maioria dos geólogos e arqueólogos marinhos permanece altamente cética em relação à anomalia de Kuba. A principal crítica é a falta de evidências físicas. As imagens de sonar, embora sugestivas, são apenas interpretações acústicas do fundo do mar. Elas podem ser enganosas. E formações geológicas naturais, como vulcões submarinos extintos, depósitos de sedimentos ou fraturas na crosta oceânica, podem criar padrões que parecem artificiais quando vistos através de um sonar. Além disso, a uma profundidade de 700 metros. A exploração direta é extremamente difícil e dispendiosa, exigindo submersíveis especializados. Até o momento, nenhuma expedição independente confirmou visualmente as estruturas ou recuperou quaisquer artefatos que pudessem provar sua origem artificial. A comunidade científica exige provas concretas menos amostras de rocha que mostrem sinais de corte ou polimento, ferramentas, cerâmica ou outros vestígios de atividade humana. Sem isso, as imagens de sonar são consideradas anomalias geológicas interessantes, mas não evidências de uma cidade perdida. O debate entre formações naturais e estruturas artificiais é um tema recorrente na busca por civilizações perdidas no fundo do mar. A mente humana tem uma tendência inata a reconhecer padrões, e em ambientes tão desconhecidos e alienígenas como as profundezas oceânicas, é fácil interpretar formas ambíguas como algo familiar e construído. A geologia marinha é um campo complexo e o fundo do mar está repleto de características surpreendentes criadas por processos naturais, como movimentos tectônicos, atividade vulcânica, correntes oceânicas e erosão. É fundamental aplicar o rigor científico, exigindo evidências irrefutáveis antes de declarar uma descoberta como prova de uma civilização antiga. Tanto a Bimani-Road quanto a anomalia de Kuba servem como lembretes fascinantes da persistência, do mito de Atlântida e da nossa incessante busca por respostas. Eles são exemplos de como o desconhecido pode alimentar a imaginação, mas também de como a ciência exige cautela e verificação. São mistérios que permanecem desafiando-nos a continuar explorando, embora com um olhar crítico e uma mente aberta às explicações mais prováveis. Mas o Atlântico e de fato os oceanos do mundo guardam muitos outros segredos, alguns menos dramáticos, outros igualmente intrigantes, que aprofundam ainda mais a complexidade da busca por Atlântida. E se Atlântida não estivesse onde esperamos, mas sim escondida sob quilômetros de gelo ou em águas menos exploradas do que imaginamos? Até agora, nossa jornada nos levou a candidatos notáveis, como a vibrante civilização minoica de Thera e a misteriosa estrutura de Richat. Mas a verdade é que a busca por Atlântida é tão vasta quanto os próprios oceanos, e para cada teoria proeminente, há dezenas de outras, sussurradas em cantos remotos do mundo, desafiando nossa percepção do que é possível. Essas teorias, embora muitas vezes consideradas marginais, revelam a profundidade da nossa fascinação por civilizações perdidas
e a engenhosidade humana em conectar pontos aparentemente díspares. Uma das propostas mais audaciosas e para muitos fantásticas. Posiciona a Atlântida em um lugar que hoje parece completamente inóspito, a Antártida. Sim, o continente gelado. Essa ideia ganhou força em grande parte através da hipótese de deslocamento da crosta terrestre popularizada por pensadores como Charles Hapgood. Essa teoria sugere que, em vez das lentas e graduais movimentações das placas tectônicas que conhecemos, a crosta terrestre poderia, em raras ocasiões, ter se deslocado de forma abrupta sobre o manto fluido do planeta. Se tal evento tivesse ocorrido há milhares de anos, uma região que hoje é a Antártida e que na época poderia ter um clima temperado, teria sido rapidamente empurrada para o Polo Sul, onde suas cidades e paisagens seriam sepultadas sob uma espessa camada de gelo. Essa hipótese é frequentemente citada em conjunto com mapas antigos, como o famoso mapa de Piri Reis de 1513, que supostamente mostra a costa da Antártida sem gelo, muito antes de sua exploração moderna. Defensores da teoria argumentam que isso seria a evidência de uma civilização avançada que mapeou o continente em um passado distante, quando ele ainda era habitável. Embora a ciência convencional rejeite a ideia de um deslocamento crustal rápido em tal escala e a interpretação desses mapas seja amplamente debatida, o fascínio de uma Atlântida congelada continua a alimentar a imaginação, adicionando uma camada de mistério polar à saga da Cidade Perdida. A mera sugestão de que um paraíso luxuriante poderia ter sido transformado em um deserto de gelo, em um piscar de olhos geológico, é uma narrativa poderosa que captura a imaginação e aprofunda um mistério, saindo do extremo gelado e retornando a águas mais familiares. O Mediterrâneo continua a ser um caldeirão de antigas civilizações e segredos submersos. Além de Tera, outras ilhas e costas desta região, palco de milênios de ascensões e quedas, guardam suas próprias pistas e teorias sobre a Cidade Perdida. Malta, com seus impressionantes templos megalíticos pré-históricos em terra, é um foco de especulação. Alguns pesquisadores sugerem que o aumento do nível do mar pós-idade do gelo pode ter submerso estruturas semelhantes ao redor da ilha, talvez até cidades inteiras. Lendas locais e algumas formações subaquáticas intrigantes perto da costa de Malta e de sua ilha vizinha, Gozo, têm sido examinadas, embora sem evidências conclusivas que as liguem diretamente a uma civilização platônica avançada. No entanto, a possibilidade de assentamentos costeiros antigos agora sob as ondas é muito real. E a rica história de Malta oferece um cenário fértil para a imaginação. Da mesma forma, a Sardenha, outra grande ilha no Mediterrâneo, com sua própria e única cultura nurágica da Idade do Bronze, também tem sido apontada como um possível local de uma cidade perdida. As torres nurágicas, ou nurag, espalhadas pela ilha, são testemunhos de uma civilização complexa e avançada. Para sua época, a costa da Sardenha, assim como a de Malta, teria sido significativamente diferente em eras passadas, e o aumento do nível do mar poderia ter engolido assentamentos ou portos costeiros importantes. Embora não haja uma descoberta de Atlântida na Sardenha, a presença de uma cultura antiga e misteriosa, juntamente com um potencial de ruínas submersas, mantém a ilha na lista de candidatos para alguns entusiastas. Mais a oeste, na costa atlântica da Espanha,
A lenda de Tartessos ressoa com a descrição de Atlântida de Platão. Tartessos foi uma civilização antiga e rica, mencionada por escritores gregos e romanos, que floresceu na foz do rio Guadalquivir, na atual Andaluzia, conhecida por sua riqueza em metais, sua cultura sofisticada e seu comércio marítimo. Tartessos desapareceu misteriosamente da história por volta do século VI a.C., levando a especulações sobre seu destino. Embora a maioria das evidências arqueológicas de Tartessos seja terrestre, a lenda de sua repentina e completa obliteração, juntamente com sua localização costeira e poderio marítimo, a torna um paralelo intrigante para a história de Atlântida. A ideia de que uma civilização tão próspera e avançada poderia simplesmente desaparecer ecoa o destino trágico da cidade de Platão e mantém viva a possibilidade de que Tartessos pudesse ter sido a inspiração, ou mesmo uma manifestação, da Atlântida real. A diversidade dessas teorias, que abrangem desde as profundezas geladas da Antártida até as águas quentes do Mediterrâneo e as costas atlânticas, é um testemunho da persistência da busca por Atlântida em diferentes culturas e mentes ao redor do globo. Para cada geólogo que busca evidências de cataclismos antigos, há um historiador revisitando textos esquecidos, um arqueólogo explorando o fundo do mar e um sonhador imaginando o que poderia ter sido. Essa multiplicidade de interpretações não enfraquece a lenda. Pelo contrário, ela a fortalece. Ela demonstra a maleabilidade do mito de Atlântida, capaz de se adaptar a novas descobertas e a diferentes paisagens geográficas. A busca por Atlântida é, em sua essência, uma busca por nós mesmos, por nossas origens, por nosso potencial e por nossa vulnerabilidade diante das forças da natureza. É o desejo humano intrínseco de desvendar o desconhecido, de encontrar uma verdade oculta que possa reescrever nossa compreensão da história. A cada nova pista, a cada nova teoria, a lenda de Atlântida se torna mais rica, mais complexa e mais fascinante, garantindo que, por mais que avancemos, a cidade perdida continuará a nos chamar das profundezas da história e da imaginação. Atlântida não é apenas um mistério geológico ou uma busca arqueológica. É um reino que se ergueu das profundezas da imaginação humana, moldando nossa cultura de formas que poucas lendas conseguiram. Desde as páginas de Platão, o mito da cidade submersa floresceu, transformando-se em um poderoso ícone que inspira artistas, escritores, cineastas e até mesmo movimentos espirituais, provando que, real ou não, a ideia de Atlântida tem um poder inegável sobre a psique coletiva. A literatura foi um dos primeiros palcos onde Atlântida encontrou uma nova vida, muito além dos diálogos filosóficos. No século XIX, Júlio Verne, o pai da ficção científica, capturou a imaginação global com 20.000 léguas submarinas. Embora não mencionasse Atlântida diretamente, o submundo misterioso explorado pelo Capitão Nemo em seu submarino Nautilus ecoava a fascinação por civilizações perdidas e tecnologias avançadas escondidas sob as ondas. A própria ideia de um mundo submarino habitado e sofisticado, com acesso a recursos e conhecimentos inimagináveis, preparou o terreno para que Atlântida se tornasse o arquétipo da utopia submersa, um reino de progresso e beleza que se perdeu para a humanidade. Avançando para o século XX, a lenda de Atlântida tomou rumos mais sombrios e cósmicos nas mãos de H.P. Lovecraft, em suas obras. Como a cidade sem nome,
ou as referências a R-Lai em O Chamado de Cthulhu, Lovecraft explorou a ideia de cidades antigas, não necessariamente Atlântida, mas com características similares de ruínas submersas e civilizações esquecidas, habitadas por seres primordiais e aterrorizantes. Para Lovecraft, o fascínio não era com a utopia perdida, mas com o horror do desconhecido, o medo do que jaz adormecido nas profundezas do tempo e do oceano, uma antítese sombria da Atlântida platônica, onde a sabedoria ancestral se transformou em uma ameaça cósmica. Essa dualidade utopia versus horror demonstra a plasticidade do mito e sua capacidade de se adaptar a diferentes narrativas humanas. Além desses titãs, inúmeros outros autores exploraram a Atlântida, de romances de aventura a épicos de fantasia. A Cidade Perdida oferece um cenário fértil para tramas que envolvem mistérios antigos, magia poderosa, tecnologia avançada e a eterna luta entre o bem e o mal. A capacidade de Atlântida de ser ao mesmo tempo um símbolo de perfeição e um aviso sobre a soberba humana a torna uma tela em branco para a criatividade literária. Essa influência se expandiu naturalmente para as telas, tanto grandes quanto pequenas, e para o universo dos videogames, onde a interatividade adiciona uma nova camada à exploração do mito. No cinema, um dos exemplos mais proeminentes e recentes é o universo de Aquaman. A versão cinematográfica de Atlântida é um reino submarino, vibrante e tecnologicamente avançado, com uma sociedade complexa e hierárquica, que mistura elementos de fantasia com a grandiosidade de uma civilização antiga e poderosa. Aqui, Atlântida é mostrada não como uma ruína, mas como uma potência viva, com seus próprios conflitos e heróis, ressaltando o potencial da lenda para criar mundos inteiros. Nos videogames, a franquia Tomb Raider frequentemente mergulha em ruínas antigas e civilizações perdidas, e Atlântida é um elemento recorrente em suas narrativas. Lara Croft, a intrépida arqueóloga, já explorou templos e artefatos de origem atlante, enfrentando criaturas míticas e desvendando segredos milenares. A jogabilidade de Tomb Raider permite que os jogadores experienciem a busca por Atlântida de uma forma imersiva, explorando ambientes submersos e resolvendo quebra-cabeças que remetem ao conhecimento avançado da civilização perdida. Isso transforma o mito de algo a ser lido em algo a ser vivido, mesmo que virtualmente. Outras produções audiovisuais também abraçaram o mito. Filmes como Atlantis, O Reino Perdido, da Disney, apresentam uma visão mais aventureira e visualmente deslumbrante da cidade, com uma cultura única e um propósito quase místico. Séries como Stargate, Atlantis transportam a lenda para o reino da ficção científica, imaginando Atlântida como uma cidade-nave espacial de uma civilização antiga e avançada capaz de viajar entre galáxias. Cada interpretação adiciona uma nova camada à tapeçaria do mito, mostrando como ele pode ser moldado para se adequar a diferentes gêneros e narrativas. Mas a influência de Atlântida não se restringe apenas ao entretenimento e à ficção. A lenda encontrou um lar fértil em movimentos da nova era e em crenças esotéricas, onde transcendeu a mera narrativa para se tornar uma fonte de inspiração espiritual e conhecimento oculto. Um dos nomes mais associados a essa vertente é Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido. Cayce, que supostamente entrava em transe e fornecia leituras sobre saúde e espiritualidade, fez inúmeras referências à Atlântida. Ele descreveu
A cidade como um lugar de grande avanço tecnológico e espiritual, com o uso de cristais como fonte de energia e cura para Case e seus seguidores, Atlântida não era apenas um mito, mas uma civilização real que existiu cujos habitantes detinham conhecimentos avançados que poderiam ser redescobertos para o benefício da humanidade. Essa perspectiva de Atlântida como um repositório de sabedoria antiga e poder místico ressoou profundamente com as filosofias da nova era, a ideia de que Atlantes eram seres altamente evoluídos, que dominavam a telepatia, a cura energética e a manipulação de cristais, tornou-se um pilar para muitas crenças espirituais. Atlântida passou a ser vista como uma fonte de conhecimento oculto, um lugar de origem para práticas como a meditação com cristais, a cura vibracional e a busca por uma conexão mais profunda com o eu superior. Há quem acredite que os sobreviventes atlantes se espalharam pelo mundo, preservando seu conhecimento em locais secretos, como o suposto salão de registros sob a esfinge no Egito, esperando o momento certo para revelá-lo à humanidade. Essa vertente esotérica, embora carente de evidências científicas, demonstra o poder da lenda de Atlântida de preencher lacunas na busca humana por significado e propósito. Ela oferece uma narrativa de uma idade de ouro perdida, onde a humanidade alcançou seu ápice antes de sucumbir à sua própria arrogância ou a catástrofes naturais, servindo como um lembrete e uma esperança de que esse conhecimento e pureza podem ser recuperados. Em resumo, a jornada de Atlântida das páginas de Platão para a vasta tapeçaria da cultura popular é um testemunho da ressonância de certos arquétipos humanos. O fascínio pelo desconhecido, a busca por utopias, o medo da destruição e a esperança de um conhecimento perdido. A cidade submersa se tornou um camaleão cultural, adaptando-se a inúmeras narrativas, seja como um reino de maravilhas tecnológicas, um covil de horrores cósmicos ou uma fonte de iluminação espiritual. Ela nos lembra que às vezes a verdade de uma história reside não em sua verificabilidade, mas em sua capacidade de inspirar e moldar a imaginação humana. No entanto, enquanto a imaginação continua a tecer suas tapeçarias fantásticas, o olhar da ciência permanece focado no que pode ser provado, no que constitui evidência real. E é exatamente isso que exploraremos no próximo capítulo, diferenciando o mito da evidência concreta. A linha entre a esperança e a realidade é tênue na busca por Atlântida, e é aqui que a ciência entra, não para destruir sonhos, mas para discernir a verdade em meio a séculos de lendas e suposições. Ao longo da nossa jornada, exploramos civilizações perdidas, formações geológicas intrigantes e anomalias subaquáticas que, à primeira vista, poderiam parecer evidências da lendária cidade, mas o que de fato constitui uma evidência real no campo da arqueologia e da geologia? Como podemos diferenciar uma descoberta genuína de uma mera coincidência ou de uma interpretação equivocada? No coração de qualquer investigação científica está a necessidade de rigor e clareza. Frequentemente, termos como hipótese, teoria e evidência são usados de forma intercambiável no dia a dia, mas no mundo da ciência, eles possuem significados muito distintos e uma hierarquia bem definida. Compreender essa distinção é fundamental para qualquer um que se aventure na busca por Atlântida ou por qualquer outro mistério histórico. Uma hipótese é uma proposição testável, uma suposição educada, uma explicação provisória
para um fenômeno observado. É o ponto de partida de uma investigação. Por exemplo, a ideia de que Terra Santorini pode ter sido a inspiração para o mito de Atlântida é uma hipótese. Ela é plausível, baseada em paralelos históricos e geológicos, mas ainda requer provas concretas para ser aceita como algo mais do que uma possibilidade. Ela precisa ser testada, e os resultados desses testes precisam ser replicáveis e verificáveis. Muitas das localizações que discutimos, como a estrutura de Richat ou a Bimani-Hold, são, no contexto científico, hipóteses que buscam validação. Já uma teoria científica é algo muito mais robusto, longe de ser apenas uma conjectura ou palpite. Uma teoria é uma explicação bem fundamentada de algum aspecto do mundo natural, baseada em um corpo de fatos que foram repetidamente confirmados por meio de observação e experimentação. A teoria da evolução, a teoria da tectônica de placas ou a teoria da gravidade são exemplos de teorias científicas. Elas são suportadas por uma vasta quantidade de evidências e são amplamente aceitas pela comunidade científica porque explicam uma grande variedade de fenômenos e fazem previsões precisas. Para que Atlântida se tornasse uma teoria científica, precisaríamos de um volume esmagador de evidências diretas e irrefutáveis que pudessem ser verificadas por múltiplos pesquisadores independentes. A evidência, por sua vez, é a informação, os dados, os fatos observáveis que apoiam ou refutam uma hipótese ou teoria. No caso da busca por Atlântida, evidências reais seriam artefatos produzidos por uma civilização avançada que se encaixem na descrição de Platão. Estruturas arquitetônicas inequivocamente artificiais e datáveis daquela época. Inscrições ou registros que corroborem sua existência e localização. Ou até mesmo provas geológicas inquestionáveis de um afundamento catastrófico de uma grande massa de terra habitada. A ausência de evidências ou a incapacidade de replicar observações é tão importante quanto a sua presença, pois ajuda a descartar hipóteses insustentáveis. Para obter essa evidência, a arqueologia subaquática e a geologia utilizam um arsenal de métodos e tecnologias. Um dos mais cruciais é a datação por carbono 14. Este método permite determinar a idade de materiais orgânicos, como madeira, tecidos, ossos ou carvão, encontrados em um sítio arqueológico. O carbono 14 é um isótopo radioativo que se forma na atmosfera e é absorvido pelos seres vivos. Quando um organismo morre, a absorção cessa e o carbono -14 começa a decair a uma taxa conhecida, ao medir a quantidade de carbono 14 restante em uma amostra. Os cientistas podem calcular há quanto tempo o organismo morreu. Se encontrássemos, por exemplo, vigas de madeira de um edifício submerso ou restos de uma fogueira, a datação por carbono 14 nos daria uma idade precisa, um dado fundamental para verificar se a estrutura se encaixa no período de Atlântida, aproximadamente 9600 a.C., segundo Platão. Outro método indispensável é a estratigrafia. Este princípio geológico e arqueológico baseia-se na lei da superposição em uma sequência de camadas de terra ou rocha. As camadas mais baixas são geralmente mais antigas que as camadas superiores. Ao analisar cuidadosamente as diferentes camadas de sedimento e solo em um sítio, os arqueólogos podem reconstruir a sequência de eventos que ocorreram ali. Uma mudança abrupta nas camadas, como uma camada espessa de cinzas vulcânicas ou sedimentos de tsunami, pode indicar um evento catastrófico. A presença de artefatos
em uma camada específica pode deitar luz em relação a esses eventos. Se Atlântida afundou subitamente, a estratigrafia de seu leito marinho deveria revelar uma transição abrupta de uma área habitada para uma submersa, com evidências de estruturas e artefatos cobertos por sedimentos marinhos. Além desses, os arqueólogos utilizam uma série de outros métodos. A fotogrametria para criar modelos 3D detalhados de sítios submersos. A análise de cerâmica e tipologia de artefatos para datar e identificar a cultura de origem. A análise de sedimentos para entender o ambiente antigo e as mudanças do nível do mar. E a análise de DNA antigo para rastrear populações e migrações. Cada fragmento, cada estrutura, cada alteração geológica é um quebra-cabeça que se encaixa em uma narrativa maior, exigindo uma abordagem multidisciplinar que combine arqueologia, geologia, oceanografia e muitas outras ciências. A coleta de dados é apenas o primeiro passo. A verdadeira força da ciência reside na sua capacidade de autocoricar e na sua estrutura de validação, que se manifesta na revisão por pares e no ceticismo construtivo. Quando um cientista faz uma descoberta ou desenvolve uma nova teoria, ele a submete a artigos e publicações científicas. Antes de serem publicadas, essas pesquisas são enviadas a outros especialistas na mesma área, menos os pares, que as analisam criticamente. Eles verificam a metodologia, a análise dos dados, a validade das conclusões e a originalidade do trabalho. Esse processo rigoroso garante que apenas pesquisas sólidas, bem fundamentadas e replicáveis cheguem à comunidade científica. O ceticismo construtivo é a atitude de questionar e exigir provas antes de aceitar uma afirmação, especialmente as extraordinárias. Não se trata de negar por negar, mas de exigir que a evidência seja forte o suficiente para sustentar a alegação. No caso de Atlântida, que é uma lenda com séculos de idade e inúmeras teorias, o ceticismo é uma ferramenta vital. Ele nos impede de cair em armadilhas de pseudociência, de aceitar anomalias naturais como construções humanas, ou de interpretar de forma exagerada dados ambíguos. Ele exige que a carga da prova recaia sobre quem faz a afirmação extraordinária. Se alguém alega ter encontrado Atlântida, cabe a essa pessoa apresentar evidências que resistam ao escrutínio de especialistas e que possam ser verificadas independentemente. A ciência não é perfeita e suas interpretações podem evoluir à medida que novas evidências surgem. No entanto, é o método mais confiável que possuímos para separar o fato da ficção, a verdade da especulação. A busca por Atlântida, vista sob o olhar da ciência, transforma-se de uma caçada a um mito em uma investigação rigorosa do passado geológico e arqueológico do nosso planeta. É um processo lento, meticuloso, mas que ao final nos oferece as respostas mais confiáveis e duradouras. Ainda que a ciência imponha um nível de rigor que pode parecer desencorajador para alguns entusiastas, ela também abre portas para descobertas verdadeiramente surpreendentes. E é nesse espírito de exploração contínua e de aprimoramento de nossas ferramentas que a busca por Atlântida e por outros mistérios do passado continua a avançar. O futuro promete novas tecnologias e abordagens que podem redefinir o que é possível encontrar nos abismos do nosso oceano e nas profundezas do tempo. Imagine um mundo
onde o fundo do oceano não guarda mais segredos, onde cada dobra e depressão é mapeada com precisão cirúrgica. É para esse futuro que a busca por Atlântida se inclina, impulsionada por tecnologias que redefinem o impossível e uma colaboração sem precedentes entre mentes brilhantes de diversas áreas do conhecimento. Por décadas, a vastidão e a impenetrável escuridão dos oceanos foram os maiores guardiões dos segredos de Atlântida. Mas o panorama está mudando. A cada dia, avanços tecnológicos nos aproximam de uma era onde a exploração subaquática não é apenas possível, mas incrivelmente detalhada. No coração dessa revolução, encontramos a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, ferramentas que prometem transformar a maneira como interpretamos os dados marinhos. Pense na quantidade colossal de informações que são coletadas por sonares, câmeras subaquáticas e sensores ambientais. São terabytes de dados brutos, ecos acústicos, imagens de alta resolução, leituras de temperatura e salinidade, padrões de corrente. Para o olho humano, processar tudo isso seria uma tarefa hercúlea e muitas vezes ineficaz. É aqui que a inteligência artificial entra em cena. Algoritmos de aprendizado de máquina podem ser treinados para identificar padrões, anomalias e estruturas que escapariam à percepção humana. Eles podem varrer extensões gigantescas do leito oceânico, filtrando ruídos e destacando elementos que se assemelham a formações artificiais, ruínas ou até mesmo vestígios de uma antiga linha costeira. Imagine um sistema de imposto automóvel analisando mapas batimétricos, identificando em segundos desníveis, ângulos retos ou formas geométricas que não se encaixam nos padrões geológicos naturais. Ela pode classificar sedimentos, prever a localização de artefatos com base em dados de dispersão ou até mesmo reconstruir ambientes antigos através de modelos preditivos. Isso não significa que a imposto automóvel vai encontrar Atlântida por si só, mas ela se torna um filtro indispensável, um olho incansável que aponta para as áreas mais promissoras, otimizando o tempo e os recursos de expedições de pesquisa que, de outra forma, seriam como procurar uma agulha num palheiro, um palheiro submerso e escuro. O desafio ainda reside na qualidade dos dados de entrada e na capacidade de distinguir entre formações naturais, curiosas e evidências reais de intervenção humana, mas a capacidade de processamento e aprimoramento contínuo da EOL são inegavelmente um divisor de águas. Paralelamente à ascensão da inteligência artificial, testemunhamos uma evolução extraordinária nas tecnologias de sensoriamento remoto e mapeamento do fundo do mar. Longe vão os dias dos sonares de feixe único que forneciam apenas uma visão rudimentar do relevo submarino. Hoje, embarcações de pesquisa são equipadas com sonares multifeixe que varrem grandes faixas do leito oceânico, criando mapas topográficos 3D de alta resolução, quase como se estivéssemos drenando o oceano para ver o que há por baixo. Além disso, o uso de veículos submarinos autônomos, os ALVs, e veículos operados remotamente, os ROVs, tornou-se rotina. Os ALVs, programados para missões específicas, podem cobrir vastas áreas de forma independente, coletando dados de alta qualidade sem a necessidade de uma tripulação humana a bordo. Eles são os desbravadores silenciosos das profundezas. Os ROVs, por sua vez, são os olhos e as mãos dos pesquisadores no fundo do mar,
controlados da superfície, equipados com câmeras de ultra alta definição, braços robóticos e sensores especializados, eles podem inspecionar detalhadamente anomalias identificadas pelos alvos ou pela IA automóvel, coletar amostras e até mesmo realizar escavações delicadas em locais de difícil acesso. Há também o LIDAR subaquático, uma tecnologia que utiliza pulsos de laser para criar mapas 3D de alta precisão em águas mais rasas, onde a luz ainda consegue penetrar. Essa ferramenta é particularmente útil para mapear linhas costeiras antigas que foram submersas pelo aumento do nível do mar ou para identificar estruturas em áreas costeiras que podem ter sido engolidas pelo oceano. As imagens de satélite, embora não vejam diretamente o fundo do mar, podem fornecer pistas importantes sobre mudanças costeiras ao longo de milênios, antigas bacias fluviais ou até mesmo subsidência de terra que poderia ter levado ao afundamento de uma região. Com a combinação dessas tecnologias, estamos construindo uma visão cada vez mais abrangente e detalhada do nosso planeta azul, revelando segredos que antes eram inatingíveis. No entanto, nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, pode substituir o poder do intelecto humano e a riqueza de perspectivas que vem da colaboração. A busca por Atlântida ou por qualquer civilização perdida é um desafio que transcende as fronteiras de uma única disciplina. É por isso que a colaboração entre geólogos, arqueólogos, oceanógrafos e historiadores não é apenas importante, é absolutamente essencial. Os geólogos nos fornecem o contexto fundamental. Eles estudam as placas tectônicas, as mudanças no nível do mar ao longo de milênios, a atividade vulcânica e os terremotos. São eles que podem nos dizer se uma determinada região era terra firme há 12.000 anos, como as descrições de Platão sugerem, ou se um evento catastrófico, como um tsunami ou uma erupção vulcânica massiva, poderia ter submergido uma ilha ou uma porção de terra. Sem a compreensão geológica, a busca por Atlântida seria como tentar resolver um quebra-cabeça sem a moldura. Os arqueólogos, por sua vez, são os especialistas em vestígios humanos. Eles sabem como identificar estruturas feitas pelo homem, artefatos, padrões de assentamento e como datá-los. A arqueologia subaquática é um campo especializado que lida com os desafios únicos de trabalhar debaixo d'água, desde a preservação de materiais até a interpretação de sítios em ambientes de alta pressão e baixa visibilidade. É o olhar do arqueólogo que pode distinguir uma formação rochosa natural de uma parede ou um pilar construído por uma civilização antiga. Os oceanógrafos entendem o ambiente marinho em si. Eles estudam as correntes oceânicas, a sedimentação, a vida marinha e as condições das profundezas. Essa compreensão é vital para planejar expedições, prever onde os sedimentos podem ter coberto ruínas e como os elementos podem ter afetado potenciais sítios arqueológicos. Eles podem guiar os pesquisadores para as áreas com as condições mais favoráveis para a preservação e descoberta. E os historiadores e classicistas são os guardiões do texto original de Platão. Eles podem analisar as nuances de suas descrições, compará-las com um conhecimento de civilizações antigas e ajudar a separar o mito da possível semente de verdade histórica. Eles fornecem a estrutura narrativa e o contexto cultural que inspira e direciona a busca. Quando essas disciplinas se unem,
O resultado é um poder de investigação sinérgico. Um geólogo pode identificar uma área com condições tectônicas propícias para o afundamento de uma ilha. Um oceanógrafo pode sugerir o melhor método para mapear aquela área. A imposto automóvel pode processar os dados, identificar anomalias, e um arqueólogo pode então inspecionar e interpretar essas anomalias. Tudo isso enquanto um historiador garante que a pesquisa se mantenha fiel ao espírito da lenda. Essa abordagem multidisciplinar é o caminho para decifrar enigmas tão complexos quanto o de Atlântida, transformando uma busca mítica em uma rigorosa investigação científica. O futuro da busca por Atlântida não é apenas sobre encontrar uma cidade submersa, é sobre a evolução da nossa capacidade de explorar e entender o nosso próprio planeta. É sobre a promessa de que, com cada nova ferramenta e cada nova colaboração, o véu do mistério que envolve as profundezas dos oceanos se torna um pouco mais transparente. E a verdade, seja ela qual for, um pouco mais próxima de ser revelada. A jornada continua, e o amanhã promete descobertas que hoje mal podemos imaginar, depois de séculos de mitos e milênios de descobertas. Atlântida permanece um espelho fascinante, refletindo não apenas a busca por uma cidade perdida, mas a própria essência de nossa curiosidade. Nossa jornada por suas lendas e supostas pegadas submersas nos trouxe a um ponto de reflexão onde o véu entre o que é imaginado e o que é real se torna mais tênue, mas também mais revelador. Ao longo de nossa exploração, desvendamos a Atlântida de Platão, uma civilização idealizada, mas condenada pela sua própria ambição e decadência moral. Essa descrição, rica em detalhes geográficos e sociais, serviu como farol para incontáveis buscas, acendendo a chama da esperança de que, em algum lugar, aquela cidade outrora gloriosa pudesse ter existido. A narrativa platônica, com sua advertência sobre a fragilidade do poder e a inevitabilidade da queda, ressoa através dos milênios, convidando-nos a ponderar sobre os ciclos de ascensão e declínio das sociedades. Nossa busca nos levou então a cenários de catástrofes geológicas, onde a fúria da natureza moldou paisagens e talvez inspirou mitos. A erupção vulcânica de Thera, hoje Santorini, emergiu como um dos candidatos mais convincentes, com paralelos surpreendentes com a narrativa de Platão, a devastação da civilização minoica, a forma da ilha, a possível ligação com o Egito Antigo. Tudo conspirou para criar uma imagem potente de uma Atlântida real. Embora não idêntica à de Platão, essa teoria nos lembrou como eventos históricos e geológicos podem ser transfigurados em lendas, carregando consigo ecos de verdades perdidas. Mas a jornada não parou por aí. Mergulhamos no deserto do Saara para explorar a estrutura de Richat. O olho do Saara, uma formação geológica que, para alguns, se alinha com as descrições platônicas de uma cidade concêntrica, embora a ciência a classifique como uma estrutura geológica natural. A ousadia da teoria nos fez questionar os limites da nossa percepção e a possibilidade de que o que procuramos no fundo do oceano possa, de fato, estar em terra firme, transformado pelo tempo e pela geologia. E, claro, exploramos os mistérios submersos do Atlântico, desde a enigmática Bimini Road nas Bahamas, com suas formações rochosas que parecem vestígios de uma estrada antiga, até a anomalia de Cuba detectada
por sonar, que alguns interpretam como uma cidade submersa. Essas descobertas, embora frequentemente debatidas e muitas vezes explicadas por processos naturais, alimentam a imaginação e a esperança de que, em vastidões oceânicas ainda pouco exploradas, a verdade sobre Atlântida possa um dia ser revelada. A contínua fascinação humana por civilizações perdidas e pelo desconhecido é um fio condutor que tece toda essa narrativa. Por que Atlântida, em particular, captura tanto nossa imaginação? Talvez seja o apelo de um tempo dourado perdido, uma era de sabedoria e progresso que foi tragicamente apagada. Talvez seja o reflexo de nossa própria busca por raízes, por uma compreensão mais profunda de nossa história e das origens da civilização. O mito de Atlântida nos permite sonhar com o que poderia ter sido e nos confronta com a fragilidade de tudo o que construímos. Essa fascinação é amplificada pela presença de Atlântida na cultura popular, de romances de Júlio Verne a filmes de sucesso e videogames épicos. A Cidade Perdida transcendeu um mito para se tornar um arquétipo. Ela é o lar de heróis e vilões, um símbolo de tecnologia avançada ou de uma sociedade utópica. Sua capacidade de se adaptar e inspirar em diferentes mídias demonstra o poder atemporal de sua lenda, mantendo-a viva e relevante para cada nova geração. Ao longo dessa jornada, também aprendemos sobre o olhar da ciência, sobre a importância do método científico na busca por evidências reais, diferenciar hipóteses e teorias comprovadas, usar a datação por carbono 14, a estratigrafia, o sonar e a arqueologia subaquática. Menos todas essas ferramentas nos ajudaram a separar o trigo do joio, a distinguir a especulação da descoberta. A busca por Atlântida, mesmo que infrutífera em encontrar a cidade platônica exata, impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias de pesquisa, expandindo nosso conhecimento sobre os oceanos e o passado e o futuro da busca. É promissor, com a inteligência artificial analisando vastos conjuntos de dados marinhos, com o avanço do sensoriamento remoto e do mapeamento do fundo do mar, e com a capacidade de veículos operados remotamente, rovers e submarinos tripulados de alcançar profundezas antes inatingíveis. As possibilidades de novas descobertas são vastas. Cada nova tecnologia é uma nova lente, através da qual podemos espiar os segredos escondidos sob as ondas, aumentando a probabilidade de encontrar vestígios de civilizações antigas, mesmo que não sejam Atlântida. Em última análise, a mensagem atemporal de Atlântida é profunda e multifacetada. Ela fala sobre a resiliência da civilização, a capacidade humana de construir e prosperar, de criar maravilhas arquitetônicas e sociais, mas de forma mais pungente, ela nos adverte sobre a fragilidade da civilização, o orgulho desmedido, a ganância, a desconexão com os valores morais. Esses foram, segundo Platão, os catalisadores da queda de Atlântida. É uma parábola sobre o equilíbrio delicado entre o progresso e a sabedoria, entre o poder e a responsabilidade. Atlântida nos lembra que, por mais grandiosas que sejam nossas construções e por mais avançada que seja a nossa tecnologia, somos suscetíveis às forças da natureza e, mais perigosamente, às falhas de nossa própria humanidade. A história de sua suposta queda serve como um lembrete sombrio de que nenhuma civilização
é invencível e que a sustentabilidade e a harmonia são tão cruciais quanto a inovação e a conquista. Assim, a jornada por Atlântida não é apenas uma busca por uma cidade perdida, é uma jornada para dentro de nós mesmos. É a exploração de nossa própria curiosidade insaciável, de nosso desejo por mistério e maravilha, e de nossa necessidade de compreender o passado para moldar o futuro. Quer Atlântida tenha sido uma realidade física ou apenas uma poderosa metáfora, sua lenda continua a nos ensinar sobre a ascensão e queda das civilizações, sobre a relação da humanidade com a natureza e sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida, enquanto as ondas continuam a beijar as praias e os oceanos guardam seus segredos. A história de Atlântida permanecerá, não como um capítulo fechado, mas como uma pergunta aberta. Ela nos convida a continuar explorando, a continuar sonhando e a continuar aprendendo, lembrando-nos que às vezes a maior descoberta não é encontrar a resposta, mas apreciar a beleza e a profundidade da própria busca.